Olá, senhoras e senhores, tudo bem com você? Maravilha! Senhores, eu vou comentar o editorial do New York Times veiculado no dia 5 de dezembro de 2019. E a matéria diz o seguinte: governo Trump é processado por exigir análise de redes sociais para pedidos de visto. Os estrangeiros devem relatar as contas de todas as plataformas que usam. Linha fina. Duas organizações de documentados baseados nos Estados Unidos entraram com processo nessa quinta-feira em um tribunal federal em Washington para contestar a política do governo do presidente Donald Trump de revisar as redes sociais daqueles que solicitam vistos. Então, eu já gravei sobre isso nas 5 medidas que enrijeceram. Eu particularmente acredito que é uma forma barata de análise. E acho que, na minha opinião, que a imigração tem o direito de visualizar as informações públicas que constam nas redes sociais. E isso trata-se de uma questão de segurança nacional. Escrevi um artigo para a revista da Escola Superior de Guerra, da qual faço parte, né, da ESG, sobre a questão de segurança nacional, e acho que é um direito de todos os países analisar aquilo que está no ambiente público, porque muitas pessoas, isso eu já disse em outros vídeos, muitas pessoas elas se revelam nas redes sociais como se não tivesse nenhum pudor, quebram aquele verniz social que muitas vezes é feito da educação e acabam se revelando nas redes sociais. Agora, veja como é interessante a questão americana, é por isso que eu admiro a sociedade americana em alguns aspectos, porque aqui é um direito muito evoluído, e aí estão em xeque o direito à segurança nacional americana, mas também o direito individual do cidadão, e é isso que vai ser decidido nessa lide, que é muito interessante. Olha lá, a International Documentary Association e a Doc Society lideram a ação contra o Departamento de Estado e Departamento de Segurança Interna, argumentando que seus membros internacionais estão preocupados com o fato de suas opiniões políticas serem usadas contra eles durante um processo de visto. E aí é que tá, olha que fantástico é a evolução do direito, e cada dia eu me fascino mais com a evolução do direito. E é esse que é o grande ponto. Quem foi meu aluno sabe que eu costumo dizer e brinco nessa situação, mas é uma verdade. E eu brinco dizendo assim, depois que eu explico algum conceito jurídico. Alguma dúvida, alguma certeza, o direito é feito de incertezas. Essa é a grande emoção. E é verdade, o direito não é uma fórmula matemática. E a partir dos meus olhos eu dou a minha opinião. Mas aí vem uma opinião diferente de pessoas que estudaram mais ou menos do que eu, e aí a gente começa a confrontar essas ideias e faz com que a gente até mude de ideia, e esse é o grande ponto, ou evolua a nossa ideia. E o que eles estão argumentando sobre tudo? Então, ele diz assim: o processo é acompanhado pelo Instituto Knight da primeira emenda da Universidade de Columbia e pelo Brennan Center of Justice da Faculdade de Direito da Universidade de Nova York. Olha o que eles dizem, que isso é o grande cerne da discussão. As pessoas, eles se autocensuram para evitar serem associados a ideias controversas ou questões delicadas. Isso que afirma a queixa nessa demanda. Então, aqui ele diz assim: a demanda é baseada em uma pesquisa com mais de 100 cineastas internacionais que revelam reduzir a sua participação nas redes sociais por medo de serem marcados pelo Departamento de Defesa americano e terem problemas para entrar nos Estados Unidos. Ou seja, esta regra, que é muito interessante na questão de segurança nacional, para evitar a entrada de terroristas e pessoas que são malfeitoras à sociedade americana, tem sido utilizada também para censura de pessoas que têm uma ideia diferente do governo atual. E isso é o brilhantismo dessa ação, porque veja como o direito possui outros focos. E é essencial que
e aí vem de novo aquela expressão que eu gosto muito, da freada de arrumação. Então o executivo, ele faz, e isso só acontece quando nós temos uma sociedade que tem uma democracia e uma república evoluída, né? Platão ficaria muito orgulhoso, Aristóteles também, ao visualizar sociedades como a sociedade americana, que naturalmente tem seus defeitos, mas possui muitas qualidades, que possui essa república evoluída. Então o executivo, dentro do seu poder, né, e dentro da sua chapa governamental, que foi o que Trump, e é assim que ele foi eleito, toma uma medida, e é assim que ele tem que fazer, porque ele foi eleito, independente do questionamento das eleições, isso é um outro critério, para fazer aquilo que ele está dizendo que quer fazer. Ele nem fez tudo, graças a Deus também, não fez tudo que ele prometeu. Mas ele tem que fazer, porque é para isso que ele foi eleito. Mas isso não lhe dá plena liberdade para fazer o que ele bem entende. Ele faz e há uma freada de arrumação, tanto pelo poder judiciário como o poder legislativo. E há o freio e contrapeso. Esse é o grande ponto de uma sociedade. E é por isso que nós, brasileiros, temos que aprender esse ponto. Nós temos agora um presidente que acaba tendo a sua política, que é o presidente Bolsonaro, e ele tem que fazer aquilo que ele se propôs a fazer na campanha, porque muitos o elegeram, claro que tem outras discussões, para que ele faça aquilo. Mas nós temos que ter instituições fortes, e essas outras instituições são o poder judiciário e o poder legislativo para fazer a política de freios e contrapesos. E esse é que é o grande ponto. Então, veja, aquilo que foi algo para a segurança nacional está sendo extrapolado para coibir divergências de opiniões. Isso não pode numa democracia. As pessoas têm que ter o direito de divergir de maneira social e de maneira adequada. E é isso que está acontecendo, então, uma excelente demanda. Então foi em junho que foi apresentada a nova política do Departamento de Estado, que obriga qualquer pessoa que solicite um visto a divulgar suas contas em pelo menos 20 plataformas. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Reddit e outras. Os advogados indicam que a nova política também afeta vários tipos de imigrante, incluindo aqueles que solicitam permissões de trabalho, como visto H1B, H2A, vistos J, vistos L, bem como estudantes e aqueles que solicitam qualquer tipo de visto, não apenas de viagem temporária. Então isso é muito importante. Há uma premissa muito sólida na sociedade americana, baseada na primeira emenda, que é o direito e a liberdade de opinião e de informações. E isto tem que ser válido para todos, porque as emendas constitucionais, elas são válidas para os cidadãos, mas também válidas para todas as pessoas que estão em solo americano. E uma política do governo Trump não pode proibir e não pode gerar uma censura, em que pese tem que buscar sempre a segurança dos Estados Unidos, porque isso é um direito e um dever de qualquer presidente americano. Então, vejam que coisa interessante, meus parabéns. Essa notícia, então, do New York Times, mas também foi veiculada e foi pelo Witter Advogados. E se você quiser ter informações semanais atualizadas a respeito de imigração, isso te interessa, além do nosso canal, inscreva-se lá no site www.witteradvogados.com e inscreva-se na nossa newsletter, e aí você receberá semanalmente no seu e-mail informações atualizadas sobre imigração. Tranquilo? Senhores, muito obrigado pela atenção de vocês e eu parabenizo a todos pela busca do conhecimento. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Até mais!